E aí, tudo bem? Quero compartilhar com você hoje uma palavra de liberdade, uma palavra que vai trazer liberdade àqueles que estão presos. Eu quero falar com você sobre o amor de Jesus. Por isso, quero convidar você a divulgar essa palavra e a colocar hashtag Eu Aceitei Jesus. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, de que forma esse amor de Deus por nós, ele pode ser efetivo na nossa vida. Lá em João 3, a partir do versículo 16, queria que você lesse comigo, fala assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantas vezes a gente já ouviu falar disso? Será que você já ouviu falar disso? Que Deus ele amou tanto esse mundo, amou tanto, nos amou tanto, que foi capaz de dar o seu único filho por nós, né? A gente sabe que Cristo morreu crucificado, né, numa cruz. Mas aí continua, né? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, né? Deus não vem para condenar, mas para que este fosse salvo por meio dele, por meio de Jesus Cristo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O amor de Deus é tão grande que a palavra dele diz aqui para nós que ele não vem para condenar, ele vem para salvar. Então Jesus é aquele que nos salva, porque nós já estamos condenados, né, pelo pecado. Nossa, mas eu nunca pequei. A gente já nasceu em pecado. A palavra de Deus diz: aquele que diz não pecar é mentiroso, né? Nós somos pecadores. Mas quando nós reconhecemos Jesus Cristo, nós nos tornamos uma nova pessoa. E ainda que a gente continue sendo pecador, e é bem provável que isso vai acontecer, a palavra de Deus diz que Ele veio para nos salvar da morte eterna, do pecado, do mal. E aí eu queria compartilhar com você, quando Jesus aqui já, então Deus enviou ele aqui já ali com os discípulos e pregando para o povo, naquela época Jesus estava aqui na terra, ali em Lucas, no capítulo 12, no versículo 8, ele diz assim: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então pense só, Jesus ele vem como o amor de Deus de tal maneira, tanto assim, não dá para dizer, por nós, e agora Jesus vem e confirma que todo aquele que declarar, que dizer que é dele, que aceita para que ele seja o único Senhor, suficiente Salvador, ele também, quando nós estivermos diante de Deus para o grande julgamento, depois que a gente morrer, ele vai dizer, essa pessoa é minha. Então ele também vai dizer, eu salvei essa pessoa, o meu sangue naquela cruz foi por essa pessoa. Mas também ele vem e adverte, porque Jesus ele nos ama, e todo aquela pessoa que ama, ela não passa panos quentes, ela fala com amor, mas ela precisa orientar, ela precisa educar, ela precisa coordenar. E daí ele diz, mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei, né, diante dos anjos de Deus. Então, Jesus está dizendo, há um caminho, né? Há uma possibilidade, ele é o caminho. E aí eu queria compartilhar com você também, lá já em Romanos, então Jesus já foi crucificado, já subiu aos céus, né? O sangue dele já foi derramado por nós, né? O pecado era nosso, foi derramado por nós, mas daí vem Paulo, e lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 13, ele diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, novamente, ele vem, Jesus lá enquanto estava ainda na terra, né, na figura humana, ele diz que todo aquele que confessasse ele também confessaria essa pessoa, nós, diante dos anjos de Deus. E aqui vem Paulo dizendo que todo aquele que invocar, que falar, que chamar pelo nome de Cristo, também será salvo. E daí ele coloca mais uma coisa. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue?
Então é por isso que eu quero convidar você que já disse: Senhor Jesus, Filho de Deus vivo, aquele que foi crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus Cristo. Cuida de mim e faz a Tua vontade em mim. Agora eu sou salvo, porque eu confessei a Cristo diante dos homens. E você também que já fez isso e sabe que existem várias pessoas que ainda não, você é essa pessoa aqui. Né? Você é a pessoa que tem que falar do amor de Deus. Né? E a palavra de Deus diz também que não há tempo. Né? Que a palavra de Deus ela tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. Não há um momento certo. Assim também como não há um momento certo para você dizer: não, hoje eu não quero Jesus. O que ele diz aqui é que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Não diz tempo. Ele está falando: faça agora, né? Porque Deus já amou tanto o mundo que já mandou o Filho dele, para que todo aquele que nele cresce não sofresse, mas que tivesse a vida eterna, uma vida sem sofrimento. Por isso eu convido você, compartilhe essa palavra no seu Instagram, compartilha no Facebook, compartilha no YouTube, onde você puder, e compartilha junto com a hashtag Eu Aceitei Jesus. E vamos fazer, eu quero convidar você para que a gente faça um grande mutirão missionário de evangelização para levar o nome de Cristo, para que depois as pessoas venham se enchendo com a palavra dele. Mas primeiro é preciso que conheçam a Cristo, que façam essa oração. E é uma oração tão simples, né? É uma dedicação tão simples, mas que tem um efeito tremendo espiritual. E ainda que nada aconteça de mudança nessa terra, essa pessoa já tem garantido a vida eterna. E a palavra de Deus diz que haverá uma nova Jerusalém e nós iremos glorificados, o nosso corpo será outro, né? Nossa aparência será outra e lá não haverá dor, nem pranto, nem choro, nem fome. Pense nisso. Né? Pense nisso. Existem tantas pessoas, nós devemos ter esse mesmo amor pelas pessoas, principalmente aquelas que a gente não gosta, né? Porque não sei se tem quem a gente não goste, né? Mas talvez aquelas que não gostem da gente ou que a gente dá menos valor, também não deveria ser assim. Mas a todos, aquele que você talvez não se importe tanto, mas que também tem precisado desse amor. Né? Tem precisado desse amor. Cristo é um amor transformador. Né? Então, hashtag Eu Aceitei Jesus. Fica na paz. Um abraço.